Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor, eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo Vigia 11. Relatório gerencial de julho acabou de sair aí, né, no último dia 24, dia 25. Então fique conosco que você vai saber informações atualizadas do Vigia 11 que tem caído aí no mercado, né? Chegou abaixo dos R$ 9 essa semana, então fique conosco para você saber. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal. Ative as notificações, deixa o seu like, é tudo muito importante pra gente, tudo de graça também, tá bom? Mas você ajuda muito a gente aqui no canal e também vou deixar o link desse relatório e do nosso grupo do Telegram na descrição do vídeo. Vamos lá então, Vigia 11, esse que é um Fiagro, né? Um Fiagro imobiliário, fundo que investe principalmente em CRAs, né? Certificados recebíveis do agronegócio. Então é um Fiagro de crédito, é para investidores em geral. Aqui algumas características dele, né? Ele tem aqui taxa de administração e gestão 1,15% ao mês. Também tem previsão aqui de taxa de performance de 10% daquilo que exceder o CDI. E provisionada mensalmente e paga semestralmente, tá? No mês de junho, de janeiro e julho, né? Sempre nos fechamentos do semestre. Tem a taxa de escrituração também aqui destacada de 0,05%. E é um fundo que anuncia seus proventos aí no 8º dia útil do mês subsequente, tá? Então anunciou aí proventos de julho ali no 8º dia útil de agosto e paga 5 dias úteis depois do seu anúncio no 13º dia útil. Quem gere e administra e também escritura é a própria BTG. Na verdade, a administração e escrituração é BTG Pactual e quem gere é a Valora Gestão de Investimentos. Fundo que tem desde novembro de 21, então partindo aí para o segundo ano de mercado, né? Mais ou menos o tempo aí que existe os Fiagros, né? Prazo indeterminado. Ele é um fundo, é um FII classificado de títulos de valores imobiliários de gestão ativa. Classificação na CVM é um Fiagro, né? Na Ambima é como FII, é classificado como um FII. E código de negociação na Bolsa de Valores VGIA11, a gente chama aqui de VGIA11. Esse é o código para você colocar lá no seu home broker. Bom, aqui comentários do gestor. Então, o fundo fala aqui sobre o encerramento, mês de julho, né? Mês de julho de 2023, seu patrimônio totalmente alocado em CRAs, são 28 ativos, né? Não são 28 credores diferentes, né? Mas são 28 ativos, não são ali devedores, na verdade devedores, né? Não são 28 devedores diferentes, mas são de 28 diferentes CRAs dentro do seu portfólio que totalizam mais de 900 milhões de reais. A distribuição do mês de julho, né, foi de 13 centavos por cota, deu uma rentabilidade de CDI mais 3,5% ao ano, e a cota patrimonial fechou a 9,52. Se eu não me engano, a cota de mercado fechada em julho foi mais ou menos aí esse preço. A queda foi mais ali durante o mês de agosto. Dentro do mês de julho, o fundo adquiriu 5 milhões do CRA Cotricampo, curva aí de CDI mais 5%, né? 8 milhões do CRA Cotricel 2, então já tinha aí na carteira, adquiriu mais 8 milhões desse CRA, né? CDI mais 5%, do mesmo padrão que ele tem adquirido, né? Normalmente nesse percentual aí com esse prêmio de risco, com esse indexador, né? Com esse prêmio de risco. 12 milhões do Coagril, curva mesma coisa, né? CDI mais 5%, e o fundo vendeu 6 milhões do CRA Bela Agrícola 2 e 60 mil do CRA Fiagril 2, fundo procurando fazer uma diversificação dentro da sua carteira, né? A gente verifica aí que o fundo tinha uma concentração bem grande em alguns só devedores, né? E agora está começando a fazer uma diversificação maior em relação ali aos devedores. E a gestão continuará então diminuindo a posição nesses em outros ativos para adquirir novos CRAs e aumentar a diversificação, como eu acabei de falar agora. Bom, em julho o fundo teve ali novamente, né, foi o mais negociado na Bolsa de Valores, chegou a 122.800 cotistas, como eu já adiantei aqui, sou cotista do fundo Vigia 11, né, tenho aí minha maior posição em Fiagros, né, tem aí em torno de 40% aí da minha carteira de Fiagros alocado no Vigia 11, os outros dois é o Decra e o XPCA, que tem em torno aí de 25% a 30% cada um.
Né? E o que ele fala aqui que teve um crescimento de 13,7% em relação a junho. A gente vai ver esse detalhamento um pouquinho mais para baixo, inclusive comparando o crescimento também de maio para junho, tá? Então fique conosco aí. E isso representa 36% do total de investidores em todos os fiagros listados na bolsa, tá? Então realmente veja aí muitos entrando no fundo ainda, né? Durante ainda o mês de julho. O principal foco da gestão nos próximos meses, como ele fala, é justamente na diversificação da carteira, é o que ele tem feito aí mensalmente, né? Vendendo as maiores posições e procurando uma diversificação maior. A gente vai ver essas posições mais para baixo. Em relação ao CRA Langiru, né, inclusive acho que é o que fez com que tivesse queda aí no mercado nos últimos dias, né, principalmente nessa última semana agora, de 21 a 25 de agosto. Tá? O fundo relata aqui sobre que ele tem buscado, né, a melhoria nas garantias de operação de crédito, mas nesse Langiru aqui ele tá inadimplente com relação à amortização, que era para ser paga no dia 21 de agosto, né? Deveria ter acontecido, não aconteceu, e o fundo fala aqui, diante do ocorrido, e por entender que as garantias já construídas são suficientes para fazer frente às obrigações dos créditos, o fundo então optou por suspender momentaneamente as negociações e buscar as garantias constituídas, os valores inadimplidos, né, sem prejuízo de buscar eventuais melhorias adicionais aos créditos totais. Então, o fundo vai acionar a garantia desse CRA, né, pelo que a gente está vendo aqui, que pelo que ele vê é suficiente para cobrir aí os valores que estão abertos desse CRA Langiru, né? Então ele fala aqui sobre a amortização, não fala sobre os juros, né, e as atualizações monetárias que, pelo que a gente vai ver mais para baixo, tem sido pago normalmente. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a distribuição dos resultados. Então, como a gente verifica aqui em relação aos juros, né, teve até um aumento em relação ao mês anterior, né, mais de meio milhão aí a mais do que em junho. O que a gente verifica aqui então que nos resultados da entradas de caixa do fundo, né, aqui nesse resultado aqui não entra as amortizações, né? As amortizações é só um fato permutativo ali entre contas patrimoniais, ela não vai para o resultado, tá? O que vai para o resultado são só os juros e as amortizações. Então, pelo que a gente vê aqui, não tem impacto nos juros, né? Do Langiru, por exemplo, que tem uma posição bem alta, a gente vai ver que é quase 100 milhões de posição, mais de 10%, né? A posição do fundo alocado no CRA Langiru, mas o que a gente está vendo que é o caixa do fundo, né? O caixa total do fundo está tendo impacto, mas não os resultados, né? Os resultados para onde vai os juros e a amortização dos recebimentos desses CRAs. Dentro das despesas recorrentes, 841, mais de 1 milhão e 100 de despesas não recorrentes, referente àquela alavancagem que os fundos de crédito têm feito, né? Aquelas operações reversas, e o resultado do fundo foi de 11,9 milhões de reais. O fundo distribuiu 11,3 milhões, 13 centavos, mantendo a distribuição de junho. Foi a mesma quantidade de dias úteis, né, que interfere inclusive nos resultados dos juros do fundo. E a cota patrimonial encerrou no mesmo valor, R$ 9,52, e a cota patrimonial corresponde a CDI mais 3,5%. Aqui é o histórico de rentabilidade, né? Então o fundo fala sobre o lucro líquido de caixa, o valor da distribuição, né? Que em julho, então, o lucro líquido de caixa foi maior que o valor distribuído em 1 centavo, né? E se um investimento a 100% do CDI renderia 10 centavos, e o fundo está pagando aqui 13 centavos de distribuição. Aqui é a carteira dos ativos, né? Então aqui não tem na verdade, eu não consegui encontrar a lógica da classificação aqui da organização da carteira, né? Não é por valor, não é por percentual do PL, só pode ser por indexador, que isso é tudo a mesma coisa, né? Porque o restante não tem nenhuma ordem aqui de classificação. E a gente verifica que são muitos ativos repetidos, né? Fiagril, tem muitos aqui, ó, que tem 3, 4, às vezes até diferentes, né? E o fundo tem procurado fazer exatamente essa diversificação, né? Diversificação para poder, então, o fundo ficar aí um pouco mais menos vulnerável, né, a qualquer impacto em relação
as diferenças aí e as inadimplências, né, que tem acontecido. No caso, nesse do Languiru, que é o mais recente, né? Então, Languiru tem aqui, ó, Languiru 50 milhões, Languiru aqui também 2S2, 2S, né? Esse aqui, Languiru, ó, Languiru, e outro aqui embaixo, Languiru 3, né? Somados aqui dá quase 100 milhões de reais, né? Onde o fundo está voltado aí para esse devedor Languiru. Bom, aqui a gente verifica a taxa média de juros de aquisição, então 5,7% mais CDI, né? 100% da carteira é alocada ao CDI, né? Não tem outro tipo de indexador na carteira. A gente verifica aqui, né? 100% indexação e 100% alocado em CRAs, o restante é tudo caixa, né? Que é uma parcela muito pequena. E aqui a gente verifica a alocação por segmento, a maioria é distribuidora, seguido de cooperativa, né, são os principais, a exposição geográfica aí tem vários estados do Brasil. E em relação aos rendimentos mensais, o fundo aqui tem mantido ali as distribuições, né, das expectativas aí de 13, 14 centavos durante o ano de 2023. Tendência aí com a queda da Selic é o fundo também ter uma queda em relação aos seus resultados, né, já que a taxa DI acompanha a Selic. Aqui em relação à rentabilidade em relação ao preço de mercado de fechamento, né? Então aqui fechou a 9,44, 13 centavos pagou, CDI mais 3,68. Aqui foi muito parecido, CDI mais 3,49, pagou 13 centavos e meio, fechou aí a 9,55 e assim tem aqui o comparativo em relação às suas rentabilidades. E aqui é o detalhamento de cada ativo, né? Parte qualitativa, que você pode acompanhar aqui, verificar o cupom médio, né? Qual o vencimento, quais são as garantias, né? Então você pode acompanhar aqui as garantias aí de cada papel. Aqui, por exemplo, o Languiru, né? Tem aqui as garantias elencadas aqui, penhor agrícola dos produtos, cessão fiduciária, né? Aval do presidente e do vice-presidente da Languiru, não sei se serve para alguma coisa isso, alienação fiduciária das máquinas, e tem todo aqui as questões de garantia de cada papel, onde o fundo tem procurado agora uma diversificação dentro da sua carteira. E aqui para encerrar o desempenho no mercado secundário, o fundo encerrou ao mesmo valor de fechamento de junho, ó, coincidentemente, 9,55, né? E a gente verifica o quanto tem aumentado em relação aos cotistas do fundo, né? Que aumentou em quase 13 mil e novamente aumentou aqui mais de 12 mil cotistas de junho para julho. E a liquidez segue também aumentando, aumentou aqui para 108 milhões de reais o volume médio de negociação em julho no mercado secundário, no volume total na verdade, né? O volume médio diário foi para 5,1 milhões de reais, o maior também que os últimos 2 meses. Né? E aqui a gente verifica que a faixa, o valor de negociação está bem parecido aqui, né? Tem que ser repetida essa avaliação aqui, bem próximo do que tem acontecido nos últimos meses, né? E é isso então, relatório então gerencial aí do Vigia 11, né? A única diferença aí que teve em relação ao mês de julho, né? Foi o mesmo, praticamente os resultados muito parecidos, né? A distribuição inclusive, o único fato aí foi essa questão do Languiru aí com as amortizações, com a amortização do último mês inadimplente e o fundo aí procurando exercer as garantias do papel, né? Fala aqui que é suficiente para garantir as parcelas inadimplidas, ok? Então é isso aí, sigo o cotismo do fundo. Não vi ali quando ele caiu para baixo dos 9, né? Não sei se ficou, porque eu não acompanhei o mercado na sexta-feira muito de perto, mas final do mês também é difícil fazer algumas aquisições, né? Mas tomara que permaneça aí para o início do mês, porque com certeza eu aumentarei a minha posição como cotista, né? Não é nenhuma indicação para ninguém, é claro, mas sigo aumentando minhas posições aí no mercado, nos papéis que eu já tenho em carteira, ok? É isso aí então, compartilhe com a gente também se você curte do VG11, o que tu acha aí do fundo, tá? Se você sabe de alguma coisa que a gente não leu aqui, compartilhe com a gente nos comentários, ok? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.